desconhece o princípio. Por quê? Por que ele não se aplica aqui? Ele é um princípio de papel que só vale nos livros? É a reflexão que eu proponho aos senhores. E, para não dizer que não falei de flores, vou falar um pouquinho de processo também. De direito e processo. E apenas algumas questões que eu vou pensar, porque o professor Papaléu depois vai dar, digamos, uma visão mais orgânica a respeito disso tudo. Então, algumas coisas que eu queria discutir com os senhores. Primeiro, no processo. Aqui há até um sentido prático nessa nossa conversa, porque estas dúvidas aparecem muito comumente no foro. Eu tenho percebido isto no exercício da jurisdição. Nós já sabemos, desde a Lei 7661, que quem representa a massa falida é o síndico. O artigo 12 do CPC o diz também, agora já não se fala mais síndico, mas administrador judicial. Na concordata não havia uma figura semelhante. Na recuperação judicial há o administrador judicial. Ele tem função processual? Na recuperação judicial, não. Na falência ele tem. Na recuperação judicial, não. O artigo 21 da Lei 11.101 é claro, o administrador, é claro neste sentido. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. E aí seguem as suas atribuições legais. E entre elas, não está a de assumir representação judicial. A função do administrador na recuperação judicial é simplesmente fiscalizar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Ele não tem por função fazer representação processual. Portanto, quem procede à defesa dos interesses da empresa recuperanda em juízo é o próprio devedor. Há uma exceção. A lei prevê a hipótese de a Assembleia Geral de Credores afastar o devedor, afastar o administrador, porque ele está agindo de má fé. Ele está gerindo irregularmente a coisa. Neste caso, a Assembleia pode indicar um gestor judicial. E somente neste caso é que no processo do trabalho deverá estar lá participando alguém que não o devedor, e sim um gestor judicial. Mas vejam que é uma hipótese excepcional. De regra, quem representa a empresa recuperanda são os seus próprios sócios, é o próprio devedor. Aqui uma questão bem polêmica que os senhores que militam no foro já devem ter tido contato com ela. O problema da suspensão de ações e execuções trabalhistas na própria recuperação judicial. Como eu disse aos senhores, isto é uma novidade. Novidade no sentido de que no regime anterior a concordata não suspendia nada. A recuperação judicial agora suspende. Isso está lá no artigo 6º, caput, no parágrafo 4º. A partir do deferimento do processamento da recuperação. E essa suspensão, diz a lei, será por 180 dias. E a lei diz, utiliza essa expressão, improrrogáveis. E é curioso que essa expressão tem gerado dúvida hermenêutica, vejam os senhores. Há interpretações que dizem que improrrogável pode significar prorrogável, que é uma interpretação curiosa, né? Isso é que é ativismo judicial, né? O resto é bobagem. Mas isto tem sido visto. Tem sido relativamente comum que nos juízos de recuperação, até pela dificuldade que os casos envolvem, este prazo seja sucessivamente prorrogado pelo juiz de direito. E aí vem a questão, e quanto às ações e execuções trabalhistas? Ficam suspensas também? Ou seja, o juiz do trabalho se subordina então ao que decide o juiz de direito no processo de recuperação, que tramita por lá, não tramita na Justiça do Trabalho? Meus senhores, parece-me que o melhor entendimento é o de que o juiz do trabalho não está subordinado a isto. O comando legal, e aqui, como nós estamos tratando, inclusive, de execução de créditos alimentares em via de regra, a interpretação deve ser restritiva. O comando legal diz 180 dias improrrogáveis, em interpretação restritiva. Então, parece-me, superado o prazo, o juiz do trabalho prosseguiria. Há até aqui um julgado da 4ª Região, de 2006, desembargador Eurídice Torres, exatamente nesse sentido. Há vários outros, mas, atenção,
o Superior Tribunal de Justiça, que exatamente decide os conflitos de competência entre juízes do trabalho e juízes de direito, não tem entendido assim. Há já arestos naquele âmbito dizendo que se o juiz de direito prorroga, o juiz do trabalho se vincula a esta prorrogação. Então, por honestidade intelectual, estou dizendo aos senhores, no STJ há uma tese, e que parece ser predominante, que não acompanha o meu raciocínio. Ainda é importante que se diga um dever de comunicação das ações ajuizadas ao juízo de falência e de recuperação judicial. Isso é importante que se diga, digo muito isto em cursos de formação de juízes, etc., porque é um cuidado que se deve ter. No processo do trabalho, muitas vezes, o juiz do trabalho só tem contato com os autos na audiência, até porque a notificação é automática, por secretaria, etc. Então, é sempre conveniente alertar a secretaria de que, se ingressarem ações reclamatórias em face de empresas recuperandas, que já são sabidamente recuperandas, de imediato, e isto tem uma relevância jurídica, inclusive, interessa fazer a comunicação ao juízo da falência ou da recuperação judicial, conforme o caso, para dar ciência tanto da ação como, inclusive, do valor estimado, até para efeito de reserva deste valor, para que se atenda, pelo menos, àquele crédito privilegiado até 150 salários mínimos, no caso de falência. Agora, o próprio artigo 6º da Lei 11.101 prevê uma exceção quanto à suspensão de ações no processo, na Justiça do Trabalho. Diz o seguinte, na verdade em geral, mas no que nos interessa em particular, a expressão é: a ação que demandar quantia ilíquida prossegue até a liquidação. Isto, na Justiça do Trabalho, significará o quê? Bom, a depender do regional, já nem são tão comuns petições iniciais com pedidos ilíquidos. No rito ordinário, na 15ª, segunda região, eu diria ainda é relativamente comum. Em outros lugares já não. Mas é importante observar, e aí um pensamento meu, que nós devemos examinar a norma conforme a sua finalidade. Haverá casos de valores que estão lá, mas não são valores corretos. Não há propriamente um valor líquido, mas apenas um valor especulado. Então eu dou aqui alguns exemplos. Ações que demandem condenações sob arbitramento, por exemplo, danos morais e estéticos. Não se sabe quanto é que o juiz vai arbitrar. Mas aí vem lá o valor que o advogado acha que deve ser, 5 bilhões de dólares. E aí? Por conta disto está líquida? E aí não se faz mais nada? Penso que não. Penso que neste caso deve-se ir adiante até o momento do arbitramento judicial. Um outro exemplo, pedidos estimados que são estimados de modo obviamente aleatório. Por exemplo, se pedem horas extras com base nos cartões de ponto, mas se estima um valor. Não há ainda cartões de ponto nos autos. Então aquele valor é especulativo. Parece que nesse caso também é como se líquido fosse. E deve-se prosseguir até a efetiva liquidação a partir dos cartões de ponto. Ou ainda, comissões, diferenças de comissões em que não há documentação relativa às vendas, ou em débito trabalhista que se baseia em documentação ou pagamento de salário por fora, coisas desse tipo, em que há necessidade de avaliação da prova. Aquele primeiro valor é aleatório, melhor será prosseguir até a liquidação, e me parece que o espírito da lei permite isto. Até a prolação da sentença líquida, ou então daquela decisão de liquidação, as coisas correm. E ali sim é que haverá suspensão, penso eu, dentro deste prazo de 180 dias. Falar um pouquinho do depósito recursal. Depósito recursal, todos nós sabemos, está previsto lá no 899, parágrafo 1º da CLT, basicamente, não só, mas basicamente para o ordinário e a revista. A questão é, na recuperação judicial, a empresa recuperanda não precisa recolher o depósito recursal? Aqui eu não vejo nem muita possibilidade de dúvida, porque, na verdade, o depósito recursal é um pressuposto objetivo desses recursos. E mais, vamos ver, ele não deixa de ser também um modo de se antecipar os próprios procedimentos de execução trabalhista, no sentido de garantir o juízo. Até já publiquei um texto sobre isso.
Diante desta natureza do depósito recursal, e também porque a Lei 11.101 é muito clara no sentido de que a recuperação de empresas só alcança débitos constituídos até a data do pedido da recuperação, parece-me fora de dúvidas que o depósito recursal da empresa recuperanda é devido para o recurso. Porque, vejam, a obrigação do depósito recursal será uma obrigação processual ex novo. Ela surge no momento em que a empresa vai recorrer. E o pedido de recuperação que ela fez e foi deferido lá atrás, vale para tudo que havia antes. Bom, mas esta obrigação do depósito recursal, na verdade, este ônus do depósito recursal ainda não existia naquele tempo. É um ônus posterior e, portanto, não está suspenso, não é um dos débitos cuja execução se suspende por força da recuperação judicial. Portanto, parece-me, é exigível na recuperação judicial. Não é na falência. Aí, por força de súmula do TST e até da regulação administrativa do tribunal a respeito do depósito recursal, a súmula 86 diz explicitamente que na falência não se exige o depósito recursal. Uma outra questão interessante sobre a competência da Justiça do Trabalho. O artigo 6º, parágrafo 2º, diz que na própria recuperação judicial, se houver impugnação de valores, essa impugnação será processada perante a Justiça do Trabalho. É o que está lá. Então, vejam, é um procedimento atípico. Toda a questão está tramitando pela Justiça Comum, cabe ao administrador judicial fazer toda a parte do saneamento das contas, etc., mas se houver uma impugnação quanto ao crédito trabalhista, isto tem de ser devolvido à Justiça do Trabalho. Há um prazo para isto. Diz o artigo 8º, publicado o edital com a relação de credores para a recuperação judicial, há um prazo de 8 dias para se impugnar. E aí a questão que me parece mais curiosa, mais relevante é, qual é o procedimento? O ideal, parece-me, é que dentro desse prazo, até porque quem saberá aferir melhor o prazo será o juiz do direito, dentro deste prazo, o credor que quer impugnar os valores, inclusive o trabalhista, o faça lá, no juízo da recuperação. E aí o juiz da recuperação remete isto em autos apartados para a vara do trabalho competente, ex ratione loci, e ele delibera a respeito e devolve. Vejam que é um procedimento muito curioso, porque a lei não explicitou como isto acontece, e eu digo que na prática ainda não vi acontecer. Mas e se este credor impugnar na Justiça do Trabalho, diretamente? Aí eu vejo 3 caminhos. O primeiro, mais fácil, e talvez por isso mesmo menos correto, é simplesmente não conhecer. O segundo é solicitar a comprovação do prazo a partir de documento que comprove qual foi a data da publicação do edital, etc. E aí, paciência, o juiz do trabalho controla este prazo de 8 dias. Avalia, examina e remete. E uma terceira hipótese é o que me parece um pouco, digamos, geradora de retrabalho, para não dizer outra coisa, remeter ao juízo da recuperação para que ele lá verifique o prazo, devolva à Justiça do Trabalho e aí se faça o procedimento cognitivo. De todo modo, não deixa de ser uma nova competência que vem agora para a Justiça do Trabalho. Aqui questões menores que eu até vou me permitir pular, a não ser o último item e o do meio, por conta do tempo. 2 questões importantes aqui, eu acho. Primeiro, já falamos do depósito recursal. O que tem acontecido também é que na própria recuperação judicial, como na falência, o juiz da recuperação ou da falência pede os valores dos depósitos recursais. Fonte de muitos conflitos de competência, entendendo que aquilo é patrimônio e, portanto, tem de entrar no concurso. Eu, de novo, respeitosamente divirjo. Já disse aos senhores qual é a função do depósito recursal, já disse aos senhores que é, na verdade, um valor decorrente de uma obrigação, ou melhor, um ônus processual ex novo, e que não é alcançado pela recuperação. Acho, portanto, que transitado em julgado, 899, parágrafo 1º, pode-se, inclusive, liberar este valor ao credor. Por outro lado, mesmo antes do trânsito em julgado, nos termos do artigo 475-O
do CPC, que parece-me aplica